Efésios capítulo 3, versículos 2 e 3. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Se é que tendes ouvido. Alguns que são contrários à autoria paulina da carta aos Efésios tomam frases como esta para questionar se realmente Paulo foi quem escreveu esta importante missiva do Novo Testamento. Mas pode-se conjecturar que o apóstolo, quando da fundação daquela igreja, não tinha pregado ou dado seu testemunho pessoal sobre as revelações de Deus em sua vida, no que concerne a seus trabalhos para com os gentios, mas que Timóteo e outros tenham, como representantes de Paulo, falado sobre este assunto na igreja do Senhor Jesus Cristo que estava na cidade de Éfeso. Se é que tendes ouvido a dispensação desta graça de Deus. Neste caso, a palavra dispensação diz respeito ao acúmulo de conhecimentos que o apóstolo tinha da parte de Deus quanto ao ministério que o Senhor tinha para com a igreja remida de Cristo, composta pelos gentios. Essa graça sobre a qual fala o escritor, tanto estava sobre a sua própria pessoa, como e principalmente sobre os gentios. Os judeus se achavam merecedores das bênçãos de Deus, mas os gentios não, porque não faziam parte do judaísmo. Se é que tendes ouvido a dispensação desta graça de Deus que para convosco. Essa é uma colocação que pode se referir aos próprios seguidores de Cristo na cidade de Éfeso, que eram os leitores ou destinatários desta carta, como e principalmente os gentios, de um modo geral, sobre quem o tema mais abrangente atinge. Passagens como esta, que não cita o nome dos destinatários, gera força nos defensores da não autoria de Paulo a esta carta. Porém, não tem sustentação nem firmeza esse argumento. Se é que tendes ouvido a dispensação desta graça de Deus, que para convosco me foi dada. Verdade é que os apóstolos, mas principalmente o apóstolo Paulo, ele, aqui nesse caso, foi absolutamente diferente dos demais apóstolos do Senhor Jesus.
Os demais apóstolos de Cristo, de princípio, não entenderam o imperativo do Mestre amado e concentraram suas atividades em Israel e na Palestina. Vindo a sair desta zona de conforto somente depois dos anos 70, com a destruição de Jerusalém. Já o apóstolo Paulo dedicou seu apostolado à obra missionária aos gentios em outros países mundo afora. Se é que tendes ouvido a dispensação desta graça de Deus, que para convosco, como me foi este ministério. O apostolado de Paulo teve início com seu encontro pessoal com o Senhor Jesus ali na estrada de Damasco, quando ele pretendia perseguir a igreja de Cristo. Ele passou mais 3 anos no deserto da Arábia, certamente buscando as revelações de Cristo para exercer seu trabalho missionário rumo aos gentios. Isso diferente dos demais apóstolos. Paulo teve muitas revelações em profundidade desta graça de Deus para com os gentios e exerceu seus trabalhos e suas atividades com missões transculturais. Como me foi dado este ministério, ou este mistério, manifestado pela revelação. O próprio apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até o 3º céu e ouviu palavras inefáveis da parte de Deus. Os 3 anos e meio que Paulo passou no deserto da Arábia, é bem provável que ele cuidou em se preparar e buscar a revelação de Deus para exercer com excelência seu apostolado no mundo gentílico. Deus, mediante o Espírito Santo, por meio de Cristo, mostrou ao apóstolo coisas relevantes para a igreja do Senhor Jesus, ali no mundo gentílico daquela época e em todos os tempos. Como me foi dado este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Há certos debates quanto ao que Paulo escreve nestas palavras, como se ele se referisse a uma missiva ou epístola que foi perdida por não fazer parte do cânon do Novo Testamento. Mas grande parte dos comentaristas afirmam que a citação feita pelo escritor diz respeito ao 1º e 2º capítulo desta mesma carta. Seja como for, o que podemos afirmar é que o autor escreve sobre os mistérios de Deus revelados a ele sobre os gentios na igreja do Senhor Jesus que estava na cidade de Éfeso, mas não somente isso, mas as revelações preciosas que o apóstolo recebeu da parte de Deus sobre os trabalhos transculturais em todo o mundo, levando o evangelho da incircuncisão para os não-judeus. Por gentileza, compartilhe este comentário com os seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.